Então eu sei perfeitamente, muitos séculos depois, o que uma lei antagônica à mulher pode produzir. Produziu aqui, quanto mais há 2000 anos atrás. E aí isso aumenta ainda mais a grandeza desse indivíduo, José, que no meio daquilo tudo pondera uma maneira de sair favorecendo a vida, sem dar lugar nem ocasião à morte. E eu estava dizendo, eu lido com esses casos de separação desde antes do divórcio, desde o tempo do desquite. A coisa mais difícil que tem é você convencer determinados homens a cederem, concederem para a mulher e para os filhos tudo que a lei determina, ou o que eles na prática, de fato e realmente necessitam para viver. Tem homens que dizem, não, os filhos eram meus enquanto a mulher era minha. Agora que a mulher me deixou, os filhos não são mais meus. Que ela arranje um outro para eles chamarem de pai, um otário para pagar as contas. Eu não vou. Vai me dizer que você não conhece ninguém assim, ou eventualmente me diga, se você não é assim. Meu Deus, são décadas assistindo vergonha na postura dos homens. E nos últimos anos, eu tenho visto haver um crescimento de empoderamento raivoso por parte das mulheres. É mais do que busca de direitos. Eu encontro algumas mulheres que, na realidade, têm até mais dinheiro do que os seus maridos, têm tudo, têm um bom emprego, têm formação acadêmica superior, têm tudo melhor do que os seus maridos. Não precisam do cara para nada. Às vezes o cara está até desempregado, tentando arranjar emprego e não consegue. Mas eu encontro. E encontro mesmo. Mulheres que chegam com sangue no olho, com saliva ensanguentada, querendo morder a jugular do cara. Aí eu pergunto, escuta, ele tem dinheiro guardado? Ele tem poupança? Ele tem bens? Ele tem isso? Ele tem emprego? Não, ele não tem nada, é um ferrado. Eu digo, então escuta, por que você não cuida dos seus filhos? E guarda esse processo para quando ele se empregar. Aí quando ele se empregar, vai ser fácil você constatar quanto ele ganha. E a lei vai incidir sobre ele. Mas se você aplicar a lei para ele pagar alguma coisa, sendo que ele não tem nem o que comer, você não está querendo justiça ou proteção para os seus filhos, você está querendo vingança e é ódio. E aí você saiu do espírito da lei e passou para um outro espírito. Mas hoje em dia o que vale é o que está escrito na lei aqui dos medos e dos persas. Não tem gente mais com o coração de José. Porque José tinha a lei toda em favor dele. Ele podia literalmente ferrar Maria a hora que ele quisesse. Mas ele obedecia a uma lei maior, a lei da justiça divina, a lei da vida, a lei do bem, a lei da graça, a lei da salvação, a lei da proteção, a lei da defesa, a lei que foge da desnecessidade legalista, é a lei divina, a lei do amor, a lei de Deus, superior à do Monte Sinai, a de Moisés, a todas as constituições humanas. A lei humana está aí para a gente usar contra a miséria, a injustiça, a perversidade. Por isso Paulo diz que a lei foi feita para perversos e transgressores. Mas aonde quer que haja um espírito de diálogo e de boa vontade para se chegar a um acordo de paz, a lei tem que ser deixada de lado e o acordo de paz tem que prevalecer. E tem que ser o que determine o contrato da vigência, da tranquilidade relacional, civilizada, fraterna, saudável,
quem apela para os outros recursos, e eu vi isso a minha vida inteira, porque meu pai foi advogado, boa parte da minha vida, e um grande advogado, com grandes clientelas, e eu via como tinha gente que não queria justiça, eles queriam vingança, só vingança. Eu me lembro de quando meu pai se converteu e começou a ler o Novo Testamento e foi se apaixonando pela leitura do Novo Testamento. O Evangelho foi entrando nele e ele não conseguia mais mentir como advogado, que é uma coisa muito difícil para um advogado. Não conseguia não ter mais permissão interior de mentira. Foi o que o Evangelho fez nele. Ele aprendeu que o sim era sim e o não era não. E o que disso passasse vinha do maligno. E aí ele era um cara, um homem desse que tem um espigão, e quando ele se converteu, o espigão dele ficou plantado na ressurreição e na vida. Era para valer. E aí ele não mentia mais. Dizia para os clientes que o constituíam: o senhor quer a solução ou o senhor quer uma invenção? Porque se o senhor quiser uma invenção jurídica, procure um outro advogado. Eu tenho condições de solucionar o seu caso, mas buscando justiça e não maldade, com verdade e não com mentira. Aí tinha alguns que agradeciam e iam procurar um canalha advocatício na esquina. Mas quem queria coisa boa ficava com ele. Ele não perdia nunca. Eu não tenho notícias de meu pai ter perdido jamais uma causa. Ganhava sempre. Por isso ele era procurado o tempo todo. E agora sem mentira. Antes ele dizia, era muito fácil, porque eu mentia. E olha, em termos de mentira, ele me dizia, eu era só um jovenzinho, um garoto, mas ele sempre foi totalmente aberto comigo. Em termos de mentira, meu filho, o seu pai é o Pelé, eu sou o Garrincha da mentira, advocatícia. Agora, quando Jesus entrou nele, mentira, ele desaprendeu os dribles da mentira. E aí ele sofreu consequências. Uma delas foi um senhor que o contratou para resolver um caso que já pendia há quase 50 anos, um inventário desses insolúveis. E aí meu pai examinou o caso todo e concluiu que era possível resolver se ele, meu pai, fosse e procurasse todos os membros daquela família que se odiava há 50 anos por causa do inventário, da divisão de bens, cada um queria um pedaço maior. E ele foi, conversou com todos, expôs o que seria justo, todos concordaram, foi para o escritório. Era um dia em que ele estava jejuando, orando, lendo a palavra. Os funcionários dele saíram para almoçar. Como ele estava jejuando, ele ficou quietinho no gabinete dele, lendo. Estava chorando, 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 com o coração queimando do amor de Deus. Quando entrou o constituinte dele, daquele caso, o homem que o constituíra para resolver. E meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, a Bíblia aberta, estava tão mais cheio da alegria do Espírito Santo no coração do que do resultado da solução do inventário. E aí ele virou-se para o homem e disse: senhor fulano, sente aqui, por favor. Olhe, o nosso assunto está resolvido. O nosso assunto está resolvido, mas deixa eu ler esse texto aqui. Olha que coisa mais linda, seu fulano. E aí leu o texto com lágrimas escorrendo nos olhos. Quando ele acabou de ler, o cara que estava com a mão para trás o tempo todo falou a ele: eu já sei do resultado. Já sei que o senhor estragou o meu prazer. Eu não queria o dinheiro. Eu só queria vingança, ferrar com eles, enrolar e criar dificuldades mesmo. Agora eu estou sabendo que todo mundo aceitou.
que a paz vai ser feita, e eu não queria paz com ninguém. E aí tirou um revólver. Tirou um revólver de trás e disse: eu vim aqui para descarregar isso na sua cara, doutor Caio. Eu odeio o senhor, mas quem é que pode matar um homem que está cheio daquilo que lhe enche o coração? Aí o cara caiu de joelhos no chão, chorando e pedindo perdão a ele. Meu pai só olhando, e fez uma oração pedindo ao Senhor que tirasse do coração dele aquele espírito de ódio e de vingança. José era um homem assim, era essa criatura que não queria nada que trouxesse morte. Ele queria poupar, ele queria livrar, ele queria salvar. Que coisa mais difícil de encontrar. E como eu estava dizendo, hoje em dia, com o empoderamento feminino que é proporcional ao desempoderamento feminino, durante milênios e milênios e milênios e milênios de abuso, como a lei garante equanimidade cada vez maior, o que está acontecendo em alguns casos é que eu vejo até algumas injustiças sendo praticadas. Pelo simples fato de que alguém seja homem, parece que já sai culpado da linha de partida. Já sai muitos passos atrás pelo simples fato de ser homem. E vai continuar assim um tempo. Enquanto os homens continuarem a ser esses seres predadores e perversos, vai haver uma exacerbação de direito protetor em razão das humilhações e das perversificações, dos feminicídios e de toda a brutalização do homem sobre a mulher. Agora, tem mulher que abusa também. Tem mulher machista. Tem mulher perversamente chauvinista. Elas só não têm um pênis, mas no mais elas são da hora da vingança. E eu vejo algumas que você propõe, eu chego com soluções. Olha, a gente pode resolver isso com calma. E nada do pior vai acontecer, mas elas não querem. Elas não querem solução. Muitas delas só aceitam a solução que venha pela vingança, por fazer o cara passar pelo menos um tempo na cadeia, ou preso, humilhado, arrebentado, tem que ser. E aí, assim como o ódio no coração do homem abre a porta para o diabo, o ódio no coração da mulher abre a porta para o diabo. O ódio abre a porta no coração de qualquer um. Não importa quais sejam as suas razões no direito, o diabo não está nem aí para as razões jurídicas que a gente possa ter. Preste atenção. O diabo não está nem aí para as razões jurídicas que a gente possa ter. Se houver ódio, o diabo sempre tem o que comer. O diabo não está nem aí para as razões jurídicas que a gente possa ter. Mas se houver ódio, tanto faz. Ele vai ter sempre o que comer, do que se alimentar, e vai ter sempre a energia. Não pensava em nada disso, não cogitava no diabo, não pensava na lei, só pensava no verdadeiro justo. E entrar para a história como um motivador de apedrejamentos. E é esse o ambiente no qual ele está, nessa ponderação